Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia, me levarão até o vosso Monte Santo, até a vossa morada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, na última aula, nós falamos sobre o porquê era importante estudar que Deus é infinito. Então nós não entramos diretamente na coisa mais dura da pergunta, na parte filosófica mais complicada da pergunta, mas nós tratamos da pergunta que é: por que eu vou gastar um tempo da minha vida provando que Deus é infinito se eu já sei que Ele é? Por que seria importante? E nós, naquele momento, verificamos que a grande importância de falar que Deus é infinito se devia à originalidade do céu. Lembra que eu falei? O céu é Deus. Se o céu não for infinito, em algum momento eu vou me chatear com o céu e vou querer sair de lá. Então, quando a gente fala que Deus é infinito, no fundo, a pergunta de fundo é: se o céu é legal e eu não vou me chatear com ele? Essa pergunta de fundo. Que não parece, mas é. Porque muita gente pensa assim, né? Ah, mas o que tem no céu? Tem anjo. Tá, eu gosto de anjo, mas eu não gosto tanto a ponto de querer ficar a eternidade com ele, né? Eu gosto de rezar, mas eu não gostaria de ficar a eternidade rezando. Então, geralmente as pessoas interpretam o céu de maneira material, como se ele fosse uma coisa finita, limitada. E tudo que é finito e limitado, você se cansa. Eu gosto de estudar, mas chega uma hora que eu sinto sono. Eu gosto de ler, mas chega uma hora que eu canso, eu quero fazer outra coisa. Isso, né? Todo mundo fala isso? Pois então, algumas pessoas, quando falam do céu, pensam que o céu é uma coisa finita. E como pensam no céu como uma coisa finita, acreditam que são capazes de se chatear com o céu. E isso é um problema. Pois, quando nós mostramos que o céu, que Deus é infinito, nós estamos dizendo: não existe nenhuma possibilidade de que você pare de querer o céu em algum momento da sua vida. E eu até contei para vocês das duas vontades que nós temos, né? A vontade disto, eu tenho vontade desta caneta, eu tenho vontade dessa aula, e a vontade de querer. Lembra da vontade de querer? Ninguém quer ficar no tédio, ninguém quer ficar à toa, absolutamente à toa. Eu quero continuar querendo coisas. Quando eu paro de querer, eu entro em tédio, né? Que é aquela experiência da televisão, na parte da tarde, você passando o canal que nem um desesperado, não é isso? É aquela pessoa entediada, passando o canal, falando: o que eu vou ver, o que eu vou ver? O que ele está querendo? Ele só quer querer alguma daquelas coisas, ele não quer nenhuma daquelas. Entende? O tédio é o testemunho de que nós temos vontade de querer coisas. Nós temos vontade de querer. E a vontade de querer, ela vai para o infinito, né? Quanto mais você quer, quanto quer, mais quer. Essa seria a vontade de infinito. Só dá para satisfazer isso em Deus, que é plenamente perfeito e ao mesmo tempo sem nenhum limite. Por isso só Ele consegue satisfazer essa nossa vontade de querer. Por isso que no céu é infinito, tá? Eu expliquei isso na última aula, lá está melhor explicado, vocês podem ouvir de novo que vai dar certo. Mas a questão agora é enfrentar a briga, enfrentar os artigos mesmo de fé, enfrentar os artigos do assunto. E nós falamos também na última aula algo assim, eu vou repetir agora, por isso de maneira mais rápida. Deus é infinito? Sim, claro. E como é que nós mostramos que Deus é infinito? Aí eu falei, fórmula básica de São Tomás: a matéria limita a forma e a forma limita a matéria. Lembraram da fórmula? A matéria limita a forma e a forma limita a matéria. Como é que a matéria limita a forma? Se você lembra que eu falei do cavalo? Eu consigo entender um cavalo que sabe voar. Pensa no Pégasus. Mas a matéria do que o cavalo é feito, eu sei que não dá para voar. Se eu fizesse o cavalo de gás hélio, ele voava.
Mas como a matéria dele é carbono, é coisa pesada, ele não vai voar, vai ficar ali paradinho na dele, né? Vai ficar no chão. Então aqui está o dado importante. A matéria limita a forma, porque o cavalo, além de ter a perfeição de correr, a forma do cavalo que permite que ele corra, ele ainda poderia voar. Você imagina que maravilha. Além de ser perfeito para correr, ainda seria perfeito para voar. Só que a perfeição de voar, ele não tem, porque a matéria limitou. Ele é pesado, mais pesado que o ar, então ele não vai voar. Mas ao mesmo tempo que a matéria limita a forma também limita a matéria. Por quê? Essa mesa, né? Com essa matéria-prima aqui de madeira, eu poderia fazer a mesa de quantos formatos diferentes? Pensa comigo. Quantas figuras diferentes eu poderia usar com esse pedaço de madeira? Infinitas. Infinitas formas diferentes eu poderia fazer com esse pedaço de madeira. Mas a partir do momento que você informa que isso vai ser uma mesa neste formato, né? Essa matéria passa a ser um retângulo, não é mais qualquer coisa. E depois que ela é um retângulo, algumas coisas eu não consigo fazer mais. Algumas coisas não dá para fazer mais. Rodar, por exemplo, já fica mais difícil, né? Ou pegar, fazer um círculo com essa madeira. Eu não consigo fazer um círculo que tenha a mesma área desse retângulo. Já não consigo fazer mais. Entende? Quando era só uma árvore, dava para fazer. Mas agora que é esse retângulo, já não dá para fazer mais. Por quê? Porque já é um retângulo. E senão seria a quadratura, né, do círculo. Que é um problema matemático chato. Que eu nem vou entrar nessas confusões. Dá para fazer um menor, mas você não consegue, por exemplo, a área, tem uma área aqui. Com este mesmo material, eu não consigo fazer um círculo perfeito com a mesma área. Por quê? Porque não dá, por causa do π lá, por culpa do π, que é lá o número irracional. Fazer o quê? É culpa dele. Mas o que isso que eu quero dizer com isso? Quando você dá a forma para alguma coisa, você limitou um pouco a matéria também. Né? A matéria também fica limitada. Então, a matéria limita a forma e a forma limita a matéria. Então, daí nasce um corolário maravilhoso. Se a matéria limita a forma e a forma limita a matéria, tudo que é material é limitado. Tudo que é material é limitado. Tudo que é união de matéria e forma é limitado. Bom, Deus não é composto de matéria e forma, nós já mostramos isso, né? Por isso, já tem o primeiro, Deus não é limitado pela matéria. Agora tem mais uma pergunta que mas ele poderia ser limitado pela essência, né? Que é o anjo. O anjo não tem limite quanto à matéria, não tem formato, o anjo não tem um desenho, porque ele não tem limite quanto à matéria, mas o anjo tem outra coisa, muito simpática. Ele tem essência, ele tem um limite quanto à essência dele. Aqui nós não estudamos anjos, mas quem está na quarta-feira já ouviu falar que os anjos, eles se esgotam na própria espécie deles. Cada anjo é um anjo. E ali ele não tem uma coleção de anjos iguais. Cada anjo é um. Teu anjo da guarda é um, o meu é outro. E eles são de espécies diferentes. Pensa, por exemplo, num macaco e num elefante. Os dois são animais, no gênero. Mas são espécies diferentes. Cada um pertence a uma espécie. Você não confunde. Com anjo é assim também. Cada anjo é de uma espécie. A diferença de um anjo para o outro não é como a diferença entre mim e vocês, que somos pessoas da mesma espécie com individualidades diferentes. A diferença de um anjo para o outro é como a de um macaco e um elefante. De espécies diferentes. Entendeu? E como são de espécies diferentes, eles têm limites diferentes, eles têm grandezas diferentes. Eles estão limitados pela essência. Então, mesmo anjo... atribuições diferentes, atributos diferentes, personalidade diferente, mas não só personalidade diferente como nós. Vamos aumentar. Calma aí, eu vou aumentar aqui. Ele não tem só personalidade diferente. Eles são de espécies diferentes. Indivíduos diferentes, espécies diferentes. Nossa, grande. Mas são limitados.
São limitados, porque um anjo não é Deus, o anjo não criou o mundo, o anjo não inventa a realidade, o anjo não é Deus, não é ilimitado. Pois Deus não tem limite nem quanto à matéria, nem quanto à essência. Então, se você pega a forma, né, a perfeição, se tira a matéria, que limita, e tira a essência, que limita, sobra o quê? A perfeição total do ser. Mas Deus não tem matéria, nós já provamos isso. Tampouco está limitado pela essência, porque em Deus, ser e essência são a mesma coisa. Logo, ele é infinito. Que no fundo das contas quer dizer, não tem limite. E exatamente porque ele é infinito, né, que o modo como nós não interagimos com Deus é completamente diferente de todas as coisas que existem. Por melhor que seja uma coisa material, o modo, a interação com Deus é completamente diferente a de todas as coisas materiais que existem. Porque tudo é finito, mesmo o anjo é finito, mas Deus é infinito. Então, o modo como a gente, seria falar, interage ou percebe a presença, é completamente diferente de qualquer outra coisa. Porque toda outra coisa, por mais perfeita que seja, é sempre finita. E Deus é infinito. E é exatamente por isso que nós temos uma dificuldade homérica, gigantesca, de representar o infinito. Tem dois tipos de infinito. Um infinito é o infinito potencial. Você consegue imaginar o infinito potencial? Você consegue olhar para essa mesa e imaginar infinitas formas que podem ser usadas com isso aqui? Formatos, né? Posso pegar um pedaço aqui e desenhar infinitas coisas. Eu consigo imaginar que esse quadro podem ser desenhados infinitos desenhos diferentes. Isso não tem dificuldade para nós imaginar. Só que esse infinito é o infinito enquanto potência. Pode ser, mas não é. Não tem todas as formas aqui dentro. Não tem todas as formas aqui dentro. Ela tem potência para colocar qualquer uma. Mas quando eu botei uma outra foi extinta. Quando eu desenho uma coisa, outra coisa não dá para ser desenhada. E assim por diante. Né? Só que esse infinito nós entendemos que é infinitas possibilidades. Infinito na potência. Agora, como é que eu entendo o infinito como ato? Entenderam a dificuldade? Como é que eu posso entender uma coisa que é infinita, mas não enquanto potência, enquanto ato, atualmente infinito? Pois então, é muito difícil mesmo. É muito difícil imaginar mesmo um negócio desse. O mais próximo que eu entendi do que pode ser essa representação do infinito em ato, depende que vocês tenham passado por alguma experiência na vida. Eu espero que já tenham. Se não, eu vou falar sozinho. Não tem problema. Tomara que tenham. Eu espero que sim. Que é o seguinte. Às vezes a gente está estudando algum tema, geralmente algum tema de metafísica, ou algum tema de filosofia, como esse que a gente está estudando aqui agora. Filosofia pesada, punk, negócio... né? Filosofia barra pesada, cheia de complicação. E às vezes uma ideia que nós temos, você percebe que ela explica tudo de várias áreas diferentes do que você pensou, só que você não consegue descrever precisamente como aquilo explica tudo e ao mesmo tempo parece que não diz nada. É mais ou menos assim, é como se você estivesse vendo a solução de vários problemas a partir daquela intuição que você acabou de entender, mas que você não consegue descrever todos ao mesmo tempo. Conseguem entender mais ou menos o que eu estou falando? É quando você pega um conceito de ato, de potência e fala, nossa, mas isso consegue atingir desde a estrutura do mundo até a última grande questão de filosofia política. Você consegue perceber que aquilo ali toca vários pontos da realidade. Consegue notar que tem um certo grau de
de conhecimento que é muito maior do que você naquela intuição. Mas você não consegue descrever. Você não consegue dizer. Você não consegue explicar todas as relações e provar todas as relações que aquela palavra, que aquele ensinamento é capaz de gerar para você. Então, isso é uma espécie de experiência do infinito. Por quê? Você tem um conhecimento real em ato. E aquele conhecimento está unido a uma série de outros conhecimentos em ato, infinitamente maior do que você. É como se atrás daquele conhecimento tivesse um segredo ali dentro, que você sabe que tem, você sabe que você tem que caminhar para encontrar essas respostas todas, você já viu a resposta, só que você não consegue tocar nela, não consegue esgotar aquela ideia. Você entende, mas não compreende. Entende, mas não domina, entendeu? Você não pode falar, já sei até onde isso vai, já consigo prever tudo que vai acontecer com ela. Não sei. Eu sei que é uma ideia profunda, grande, que vai muito além de mim, mas eu não sei até onde ela vai. Eu não consigo esgotar tudo que aquela ideia significa. Pois isso é a percepção do infinito. Em ato. É um conhecimento, está em ato, é real, mas dentro dele tem algo que você não consegue tocar ao fundo. E isso daí é o que eu chamaria do mais próximo da percepção do infinito. Em ato. Não sei se eu consigo descrever bem que tipo de experiência é essa. Isso existe. Na vida espiritual também? Sim. É difícil descrever, mas é como se fosse um momento. Isso filosófico eu estou falando, não estou falando de teológico ainda não. No teológico às vezes aparece como um ato de amor. Mas é um pouco diferente da contemplação filosófica. Porque na contemplação filosófica você está vendo o que você já meditou. O que é ver o que você meditou? Já meditei muita coisa, eu estou vendo a ordem entre as coisas. Você está vendo a ordem entre as coisas. Mas nessa percepção que eu estou falando, é o seguinte, você contemplou alguma coisa, encontrou a verdade, só que você não consegue dominar o que está escrito ali. Vou dar um exemplo para vocês assim. Quando, por exemplo, eu falei com vocês sobre a simplicidade de Deus, e aí eu falei com vocês aquela imagem da relação do Deus é simples com a água é simples. Tá vendo? Dentro daquela ideia da simplicidade de Deus, tem uma questão de essa simplicidade, que é o modo de ser de Deus, também toca a noção do simples como moral, a simplicidade como moral. Pessoa simples é alguém também que se dá por essência em todas as coisas que faz? Tem uma dimensão eucarística? Tem uma dimensão no que se refere à constituição do mundo? Tem. Eu consigo explorar todas essas dimensões ao mesmo tempo? Não consigo. Mas quando você enuncia a simplicidade de Deus, você percebe, isso aqui está vinculado com uma infinidade de conhecimentos que me parecem profundamente reais e eu não consigo esgotar nenhum deles. Está entendendo o exemplo que eu estou querendo dar? Pois isso daí é o que a gente poderia falar que é uma espécie de percepção do infinito em ato. É quando a nossa inteligência se percebe entrando num barco de conhecimento que você não consegue tocar o fundo. Até onde vai esse que essa pessoa está falando? Até onde vai o que esse texto vai dizendo? A Suma Teológica, por exemplo, dá para ter, vez ou outra, uma experiência dessa. Até onde vai, qual é o limite dessas relações todas que ele está vendo? Tem um limite, que é o ser humano que fez. Você não consegue terminar uma questão, você termina de ler a suma toda. Aí quando você volta, você vê coisas na questão 1 que você não via antes. Você leu tudo. Quando você volta numa questão 3, você começa a ver coisas que você não via antes, depois que você leu a primeira vez. É sinal de que dentro daquele conhecimento tinha mais coisa do que você era capaz de ver da primeira vez. E essa percepção de que uma palavra ela tem mais coisa para dizer do que o que ela já está dizendo,
Isso aproxima a noção de percepção do infinito em ato. Porque ela está em ato, mas tem muito mais do que aquilo que eu consigo aprender. E na arte, Fábio? Na arte também, na arte sobretudo. Na arte, por exemplo, quando você está vendo, tem um símbolo aqui, música, e ele está dizendo 3, 4, 5, 6 coisas, e eu sei que eu ainda consigo encontrar mais coisas e relacionar com outras tantas. Mas isso quando a coisa é profunda, porque pode ser uma coisa musical, artística, não profunda. E aí você fala, ele só queria comunicar essa baixaria que ele falou. Às vezes é assim. Essa música, ela tem alguma... Não, tem algo mais profundo. Ele só queria falar aquele palavrão. E ele falou. Ele só queria fazer rir. Fez uma música, uma obra de teatro, você nota que você consegue descrever o fundo dela. Ele escreveu isso apenas para debochar de alguém. E foi só por isso mesmo. Ela teve um fundo, entendeu? Você consegue falar, olha, a finalidade dela é só isso. Ela para aqui, ela se esgota nessa piada. Tudo que foi feito foi por causa dessa piada. Que é diferente quando você pega um texto ou um ensinamento, você fala, eu consigo entender o que está sendo dito aqui. Eu consigo saborear até o que está escrito aqui. Mas se eu pegar isso daqui e eu unir com uma série de outros conhecimentos, vai aparecer um mar de coisas que eu não tenho o menor domínio, que eu não tenho o menor poder para decidir, que eu não consigo segurar e dizer a finalidade, o modo, a medida de tudo que está sendo ali dentro. Entende o que eu estou falando? Pois isso é uma espécie de percepção do infinito em ato. Que é como você chegar em Deus, você vai encontrá-lo, você vai entender e vê-lo, mas você não vai encontrar o fundo. Cadê o fundo? Não tem fundo. Isso é maravilhoso. Porque aí você vai, quando você encontra uma coisa nova, ele abre um infinito novo na sua frente, que te enche de alegria e que não te entedia de maneira nenhuma. Isso só Deus pode ser, propriamente dito. E não sei se eu consegui descrever bem. E eu espero que em algum momento, se não conseguir, eu apreenda como tentar descrever um infinito em ato que descreva melhor o entendimento. Assim. Padre, seria como, por exemplo, um texto que tem várias interpretações? Não, é mais do que as interpretações. É o link que aquilo tem com a realidade. Às vezes alguém descobre um segredo da realidade que é tão profundo e universal, que quando você aplica aquele segredo em outros lugares, ele te desvenda outros segredos da realidade. Não se refere sobre a interpretação do texto, se refere sobre a dimensão da realidade que ele descobriu. Por exemplo, a questão do ato de ser, a questão sobre o mundo ter sido criado como um ato de amor de Deus. E aí você, por exemplo, fala o seguinte: as coisas boas no mundo são consequências de um amor que Deus tem por cada um individualmente. Mas isso muda muito a maneira de você entender uma árvore, de você entender uma montanha, de você entender um riacho, de você entender uma série de coisas. É um princípio universal sobre o mundo que ilumina a sua visão sobre o mundo inteiro. E você fala, mas e se eu relacionar isso com uma série de outras coisas? Nossa, eu não consigo nem medir até onde vai a noção de que toda a bondade do mundo é um ato de amor que Deus tem pela humanidade. Eu não consigo dizer tudo o que significa isso. E o que significa isso na relação com Deus, eu não sei dizer. Não consigo esgotar essa informação. Mas eu sei que ela é muito maior do que eu. Infinitamente maior do que eu. E é nesse sentido que eu estou falando. Não é sobre a interpretação de um texto, é sobre a consequência da ideia, que vai muito além do que aquilo que a nossa cabeça é capaz de medir. A gente pode falar isso dos textos bíblicos? Sobretudo dos textos bíblicos, que você tem 2000 anos de gente genial interpretando e não para de sair coisa. Entende? Você falou da sua benevolência divina, antes de ler o Evangelho, aí dá uma vez você pega, né? Outra vez você pega, e depois cada vez tem mais coisas assim. Isso, mas exatamente, na Sagrada Escritura, aí é mais forte ainda, porque como é a palavra de Deus, ela tem uma densidade divina, propriamente E dita. aquela sensação também que a gente tem que capturou a coisa, mas não capturou. Isso, essa daí, de você, eu peguei, mas não peguei, eu peguei, mas não dominei,
eu entendi, mas eu não compreendi. Eu não esgotei tudo que aquilo significa. Eu entendi, mas eu não esgotei tudo que significa. Tem algum segredo ali dentro que falta ser desvendado. Então, isso é uma espécie de percepção do infinito. Que é isso, eu estou vendo a Deus no céu. Então, eu entendi, eu estou vendo, mas eu não compreendi. Não compreendi porque eu não esgotei tudo que ele pode fazer por mim, né? Que é diferente, por exemplo, de uma equação de segundo grau. Você entendeu todas as dimensões, como demonstrou, como chegou a fórmula, sei usar, eu esgotei o que ela é. Está bem esgotado, bem desenvolvido, o que ela pode fazer, o que ela é, o que ela faz. Que é diferente dessa frase, por exemplo, os bens do mundo são atos de benevolência do amor que Deus constituiu o mundo por meio do seu amor. E existem marcas do amor divino numa fruta doce. Uau! Então, aí, eu não sei até onde vai essas consequências. Mas eu sei que tem, entende? Não é do tipo, eu não sei até onde vai, mas pode ser que não tenha. Não, eu não sei até onde vai, mas eu sei que tem. Eu sei que tem consequências de todas as ordens. Eu só não sei dizer como. Eu pegar um livro, começar a ler, de repente eu fecho, porque eu não quero passar dali, porque senão eu não vou. São as palavras mais densas, entende? A densidade. Então, para entender, né? Fica mais fácil de imaginar o infinito quando porque no início da aula você deu a ideia de você tentar imaginar o infinito com a matéria. É difícil entender. Toda vez que tentar entender o infinito com matéria vai dar ruim. Mas aí quando você pensa assim, sentido abstrato, dá pra... Quando você tem que... A melhor maneira para entender o infinito em ato é através de uma realidade espiritual. Ou é inteligência ou é vontade. Porque só essas duas conseguem capturar o infinito em ato. Porque toda vez que você pensa em infinito como coisa material, é uma coisa insuportável. Qualquer coisa material que você pensar em infinito, você vai ter raiva. Você vai cansar. Por quê? Porque o infinito material é sempre como potência, nunca como ato. E a gente cansa. Mas quando eu penso no infinito como uma experiência cognitiva, como uma experiência volitiva, aí você começa a entender o infinito de maneira mais coerente com o ato, entendeu? Qual é o exemplo do volitivo, da forma volitiva, da vontade? Aí é mais para a experiência mística de amor, né? Porque no caso da inteligência, você consegue representar filosoficamente. Mas no caso da experiência volitiva, seria a percepção de que você está sendo movido para alguma coisa que você, cada vez que você quer, mais satisfeito você fica. Que você não se cansa de querer, né? Seria mais experiência volitiva. É mais difícil, porque exigiria talvez uma experiência mística, espiritual melhor para descrever. E essa eu não tenho. Não tá disposta no meu mercado. Mas eu não consegui comprar, tá muito caro. E agora, a intelectual é mais próximo do filósofo. O filósofo consegue entender esse infinito intelectual. Esse infinito volitivo é mais difícil. Porque o infinito volitivo, eu imagino que a noção seria essa. É quando você está amando, você está satisfeito, entende? Você está satisfeito com o que você tem, mas ao mesmo tempo aquela satisfação não te paralisa, ela te bota para dentro daquilo que te satisfaz. Então seria mais ou menos essa experiência, né? No caso do conhecimento, a experiência é daquele que, dentro de uma ideia, entende e vê que tem mais coisa lá dentro. No caso do amor, é aquele que ama e vê que vale mais a pena amar mais lá dentro. É a mesma coisa, né? Porque, em geral, conosco é o seguinte, quando eu estou satisfeito, aquilo esgota e eu paro. Estou satisfeito daquele conhecimento, cansei e parei. Quando você esgotou, né, você para e você sai daquele objeto. Um objeto, por melhor que ele seja, quando ele satisfaz a gente, você gera repulsa para ele. Isso é o normal na vontade, né? É normal. Me satisfiz, agora eu tenho repulsa daquele negócio. A satisfação, a percepção do infinito na vontade ou no amor seria algo do tipo, você ama um objeto, quando ele te satisfez, ele te joga para dentro dele. Entendeu o que seria? A noção do infinito é, por que eu me afasto daquelas coisas que eu satisfeito? Porque
Quando eu estou satisfeito, a minha vontade de querer não parou. A vontade de querer não para. Ela continua sempre. Então, gostei, me satisfiz, agora eu vou querer outra coisa. Eu quero querer outra coisa, porque isso já me dá raiva. Essa vontade de querer, a vontade como natureza, é ela mesma que está te afastando do objeto. Porque você está buscando, encontrei a finitude, encontrei a finitude disso aqui, agora vou buscar outra coisa. O infinito volitivo encontrei a satisfação e o meu tédio vai sair dentro da própria coisa. Seria essa a experiência do infinito como volição. Como intelecção é a percepção de que tem muito mais a ser sabido de uma mesma ideia. E no volitivo a resposta por a minha satisfação, ela vai aumentar quando eu estiver mais profundamente unido àquele objeto que já me satisfez. Seria isso. É você sentir, é você tomar água e sentir sede da água que você acabou de beber. Porque na oração, quando a gente consegue alcançar uma verdade e fazer uma de fé, a gente vai gostando daquilo, mas uma hora parece que vai esgotando, né? Sim, esgota. É isso, esgota porque tem um limite, né? É o limite do amor. E no caso desse aí, não, do infinito eu vou satisfazer a minha vontade de querer, não com outro objeto, mas com aquele mesmo que já está me satisfazendo. É isso. Artigo 2. Pode ter algum outro ser infinito por essência? Pode ter? A resposta já está praticamente dada na anterior, né? Claro que não. Por que não? Porque, olha só, para ser infinito, você não pode ter nenhum limite. Nenhum limite. Né? Então, a primeira coisa o ser material está limitado pela matéria. Então, já saiu. Nenhuma coisa material pode ser infinita. Depois, os seres angélicos, eles estão limitados pela essência, porque no anjo, essência e ser não é a mesma coisa. Então, se os materiais não são infinitos, se os anjos não podem ser infinitos, logo, só Deus pode ser infinito. Isso é muito importante. Em que sentido? No sentido de que somente Deus, propriamente dito, pode ser aquele que satisfaz a vontade sem perturbá-la, que consegue satisfazer a inteligência infinitamente, abrindo novos infinitos para você querer eternamente. Entendeu? Então, só Deus é capaz de satisfazer certas coisas. E a experiência com Ele é ímpar. O encontro é completamente diferente de qualquer outra coisa que já tenha existido. Mas isso não esbarra nos artigos da sua? No início da sua missão, quando diz que a gente vai compreender a Deus na medida da nossa caridade. Ver e compreender são coisas diferentes, São Tomás. Uma coisa é ver, outra coisa é compreender. Compreender é uma questão que vem depois. Compreender é esgotar o conhecimento de algo. Ver é entender algo. Eu vou ver a Deus, eu vou entender a Deus, mas não vou esgotá-lo. Eu não vou compreendê-lo. Porque ele sempre tem algo mais profundo para me dizer, e esse algo que ele mais profundo para me dizer me atrai para dentro dele mesmo. Consegue entender a diferença? Uma coisa é ver. O homem terá visão de Deus? Terá. O homem entende Deus? Entende. O homem compreende Deus? Não. Não, porque não esgota o conhecimento dele. Você pode, por exemplo, esgotar o conhecimento dessa aula que eu estou falando aqui agora. Todas as dimensões, consequências históricas, antropológicas, éticas, políticas, militares. Você tem como esgotar o que eu estou falando. Né? Mas você não tem como esgotar Deus mesmo. Entendeu a diferença? Essa distinção é importante. Tem um artigo sobre isso, inclusive. Se o homem compreende Deus, ele fala, não, compreender não. Entender sim, compreender não. No início da sua pergunta, o que me pega assim, que eu não consigo passar isso na minha cabeça tudo bem, ele vai ver na medida da caridade dele, certo? Sim, a medida da caridade, claro. Então, se ele tem uma medida, como é que ele passa o infinito? Ele passa o limite, entendeu? Ah, tá, calma aí. É porque uma coisa
uma coisa é você entender o que você é capaz de aprender de Deus. Uma outra coisa é o que Ele pode te mostrar. Então, vamos lá. Agora que eu contei para vocês sobre essa experiência do conhecimento, vocês entendem que o que eu sabia da vida, ou o que eu sei da vida, que eu aprendi estudando, pode abrir o leque para mim de possibilidades, de compreensão, de profundidade de uma ideia, que não abriria para outras pessoas, por exemplo. Por exemplo, no caso de uma ideia, eu acabei de fazer um enunciado metafísico. Tá vendo? Acabei de fazer um enunciado metafísico. Dentre as muitas relações que existem no enunciado metafísico, bateria muito baixa, foi isso. Peraí, interromper a gravação. Continua? Cadê? Continua gravando. Continua gravando. 36 e 27. Só a imagem que ficou Congelada. Vamos ver aqui. Dá uma OBS e volta para ela. Aí, voltamos. Mas isso aqui vai ter que fazer edição, porque... Ótimo, ótimo. Vamos ter que fazer uma pequena edição daqui a pouco, mas tá bom. Muito bem. A pergunta que eu lembre foi a seguinte. Você falou, mas as pessoas vão saber a medida da caridade, né? Primeira coisa, você vai entender, quando alguém chega para mim e faz um enunciado metafísico, e eu vou dar um exemplo claro. Além de encontrar as relações que isso tem com a vida humana, com a arte, com a cultura, por conta do amor que eu tenho também pelas questões físicas e matemáticas, quando alguém me traz uma resposta metafísica, uma fala metafísica, eu não vejo apenas as relações daquilo com a vida humana, com a antropologia ou com a política. Eu também vejo a relação daquilo ali com a física. E como aquilo ali se vincula com princípios matemáticos. Vocês já ouviram isso milhares de vezes, quando várias vezes eu dou exemplo de física para cá, física para lá, para tudo quanto é lado. Não é isso? Pois então, esse amor específico que eu tenho aí por esses objetos de física, eles começam a fazer parte do meu ato de contemplação. Só que a mesma coisa se dá quando eu estou falando o seguinte: se a pessoa ama muito, muito, muito a Deus, ela quer saber mais e mais e mais e mais dele. E é natural que as pessoas sejam satisfeitas de Deus na medida da grandeza que elas, de fato, estão interessadas em saber. Lembra quando eu acabei de falar para você que Deus é capaz de ir abrindo infinitos de ideias na hora que você acabou de falar?
Mas tem uma série de infinitos que não te interessa. Tem uma série de coisas que pode não te interessar especificamente. Que o amor que você tem por Deus não seja suficiente a ponto de você querer saber por que ele fez o mundo matematicamente descrito por meio da física newtoniana. Porque ele deixou aquilo funcionar. Pode ser que você nunca, você não ame a Deus o suficiente a ponto de querer saber isso. Então, você vai saber na medida do seu amor. Entende? Não é que ele vai te esconder. É que tem alguns segredos sobre Deus que não te interessa, que você não quer saber mesmo. Agora, quanto mais amor nós temos por Ele, mais coisas Ele vai mostrar para nós. E a razão é muito simples. Quanto mais você ouve de algo que você ama, mais satisfeito você fica, né? Por isso que a visão está vinculada ao amor. Porque quanto mais você ama a Deus, mais você quer saber coisas para Ele. Até ao nível de querer saber. Mas olha só, te amo tanto, eu quero saber um negócio. Por que você deixou aquele negócio do Newton funcionar? Deu uma confusão lá embaixo, sabia? Você viu a confusão? Você deixou esse negócio funcionar. Eu não entendo isso. Não vou explicar um negócio para você, meu filho. Aí, pá. É assim. Simples assim. Entende? Agora, uma outra pessoa vai falar assim, não, eu quero entender da Barbie. Olha, Deus, eu não estou entendendo, porque, pronto, que seja. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que, à medida do seu amor por Deus, toca também a contemplação que você vai ter por Ele, entendeu? O tipo de visão que vai ter. E a grandiosidade da visão. O quanto que a sua inteligência vai ser satisfeita com aquilo, né? Por isso que é cada um na sua medida. Mas não é na medida porque Deus não pode dar, entendeu? É na medida porque é o que você quer, de fato, é o que você pode. Se a nossa vontade é limitada, no céu será assim, né? Quando a gente amou aqui na terra, como é que a gente vai desfrutar, usufruir do ilimitado se a nossa vontade é limitada? Na realidade, é porque esse foi o tema que eu falei na última aula. Então, acontece que você tem dois tipos de atos voluntários, não é bem de atos voluntários. A sua vontade tem duas dimensões, né? Uma delas é a vontade como razão, voluntas ut ratio, com a qual você quer coisas específicas. A outra é a voluntas ut natura, que é a vontade como natureza. A voluntas ut ratio, a vontade como razão, é aquela com que eu quero coisas limitadas. Quero estudar, quero conhecer a Suma, quero usar essa caneta de maneira adequada, quero que o computador fique quietinho na dele, sem arranjar confusão. Quero coisas específicas. Essa é a vontade que quer coisas concretas, coisas limitadas. Mas junto dessa você tem um outro princípio volitivo, que é a vontade como natureza, que é aquela com a qual você não somente quer coisas, mas é que você quer querer. Então, essa daí é que tem infinito. Você pensa o seguinte, o exemplo que eu usei, aquele da pessoa lá entediada, lá no YouTube, lá vendo um montão de possibilidades. Aí ele fica lá rodando aquele monte de possibilidades, fala, não quero ver. E tudo que a pessoa mais quer naquele momento é querer alguma, para empreender um tempo em cima daquela coisa. O tédio é, eu quero querer alguma coisa e eu não consigo querer nada. Isso é o tédio. Eu quero querer alguma coisa, mas não consigo querer nada. Tudo é chato. Nada engendra a minha vontade para eu fazer alguma coisa. Isso é o tédio. Tá? Mas ninguém quer o tédio. O tédio é chato. O tédio é insuportável. Então, o que é esse do tédio? É, eu quero querer. Só que essa dimensão da vontade, que é a vontade de querer, ela se destina para o infinito. Eu quero querer. Eu quero querer, e isso não para. Então, essa dimensão aí do infinito é satisfeita com o infinito em ato, que é Deus. E é por conta dessa vontade, como natureza, é ela que faz você mudar de caminho. Por que eu gosto tanto de estudar, mas chega uma hora que eu não aguento mais? Porque você esgotou aquilo, esgotou a quantidade de vontade que você tem daquilo, mas você não parou de querer. Você parou de querer isto, mas não parou de querer coisas. É porque você continuou querendo coisas que você
começa a ter repulsa daquilo que você tanto gostava. Deu para entender? Então existe uma dimensão de infinito no interior da vontade humana, que é a vontade de querer. Ótimo. Então só Deus pode ter essa satisfação, porque só Ele é ser por essência. Tá bom? Isso é questão 7, artigo 2. Questão 7, artigo 3. Vamos lá. Também essa é razoavelmente fácil de responder. Nessa questão 7, artigo 3, São Tomás pergunta assim: algo pode ser infinito em ato quanto à grandeza? Essa pergunta é muito interessante. Alguma coisa pode ser infinita em ato quanto à grandeza? Alguém pode falar, existem infinitos átomos no mundo? Gostaram da pergunta? Existem infinitos átomos, existem infinitos elétrons, existem infinitos prótons no mundo. É possível falar um negócio desse? Então, a resposta é não. Nenhum corpo físico pode ser infinito, né? Nenhum corpo físico pode ser infinito. E qual é a razão disso? A matéria escura é infinita, especificamente físico. Tipo coisa de físico, a matéria escura é infinita. Fala de físico um negócio desse. Por que não pode ser infinito? Porque tem alguns problemas com a noção de infinito. Na época de São Tomás ele falava em fogo, em ar, né, em água. A gente pode falar em elétron, próton, que é do nosso tempo, né? Porque o infinito, ele não tem quantidade, por exemplo. É complicado falar em uma quantidade infinita. Porque para você poder falar em quantidade, você está falando em alguma coisa que tem alguma forma. Uma medida, entende? Para falar em quantidade tem que ter uma medida. E para ter uma medida tem que ter alguma forma. Não falando em formato não, é uma forma, alguma coisa bem definida. E na hora que eu tenho uma medida para alguma coisa bem definida, eu já tenho forma. E se tem forma, está limitado. Você entende o problema? Se tem forma, está limitado. Então você não pode pensar em nenhum corpo físico que seja infinito. Até o movimento de um corpo infinito é uma coisa doida. Porque se o corpo é infinito, ele está em todos os lugares, né? Tem que estar em todos os lugares. E se está em todos os lugares, como é que ele vai fazer movimento local? Como é que ele pode mudar de lugar se ele já está em todos os lugares? É uma onipresença. Seria uma onipresença, porque se um corpo é infinito, ele não pode ter nenhum limite, tem que estar em todos os lugares. Se você falar, é um corpo infinito que está aqui, pronto, já entrou em contradição, porque ou ele está aqui e ele é finito em alguma dimensão, ou ele é infinito e tem que estar em todos os lugares, não dá para estar em todo canto. Então alguém pensa, mas o corpo infinito não poderia ficar girando? É curioso isso, né? Por que não? Porque olha só, o que é o giro? O giro acontece quando um ponto, ele sai de um lugar e vai ficar no lugar que era de outro, né? É um movimento assim, tem que fazer um movimento curvo para ter um giro. Só que para uma coisa girar, ela tem que percorrer a distância do arco, né? Assim, o arco físico. E o arco ele é tão grande quanto maior é a distância entre o eixo, né? Mas se o eixo é infinito, qual é a distância do arco? Infinito. E se o arco é infinito, ele não pode ser o quê? Percorrido. Se o arco é infinito, não pode percorrer, senão é finito, né? Então não dá para ter um corpo infinito girando, não dá para ter um corpo infinito andando, não dá para ter um corpo infinito porque ele não tem medida. Então não dá para existir nenhum corpo infinito. Nem matematicamente você consegue pensar num corpo infinito, porque para pensar matematicamente tem que ter o quê? Figura. E se tem figura, é finito. E aí vem a questão, assim, então o infinito para nós, no mundo material, só existe enquanto potência, porque eu posso potencialmente cortar este pedaço aqui infinitas vezes. Quando eu falo, tal coisa foi para o infinito, isso é uma expressão física, para dizer que está muito longe.
Mas não é o infinito de verdade, entendeu? E a Eucaristia? Por isso que não é físico. Porque na Eucaristia, eu já não estou falando de um infinito corpo físico. Eu estou falando do infinito que é a presença divina. Então, o que tem ali finito? Eu tenho a espécie eucarística finita, ali eu tenho as espécies, os acidentes todos finitos, mas a substância ali dentro é o próprio Deus. E é o infinito, exatamente, é o infinito porque não tem nenhum limite quanto à essência, né? Você vê que coisa que ele fez, inclusive? Ele, infinito, se colocou numa partícula finita, ainda por cima. O infinito está ali, na finitude da coisa, entendeu? É impressionante uma coisa dessa. Na Eucaristia. Mas as espécies eucarísticas, né, elas conservam os acidentes. Por isso que o sabor é de pão, porque você está interagindo com os acidentes. Nós não interagimos com substâncias. Isso é muito interessante, hein? Você é uma substância, mas o que eu estou vendo são seus acidentes. Eu não estou vendo a substância de ninguém. Como é que eu vejo que você é uma substância? Pela inteligência. É a minha inteligência que mostra que você é substância. Não são os meus sentidos, meus olhos não veem substância, meu tato não vê substância. Meu tato vê figura, formato, que é quente, que é frio. O paladar percebe, mas quem vê que você é uma substância, que você não é um robô, é a minha inteligência, pô. E com a Eucaristia, o tato, a mesma coisa que o tato faz contigo, quando eu toco numa pessoa, e frio, e gelado, e macio, áspero, né? Agora, macio, gelado, áspero é alguém ou é esta mesa? Consegue entender? Aquilo que o seu tato faz com o ser humano, a sua língua faz com as espécies eucarísticas. Percebe os acidentes. Agora, do mesmo jeito que a sua inteligência mostra que ali dentro tem uma substância que não é uma mesa, um ser humano, é a sua fé que mostra que ali dentro está Jesus Cristo e não um pedaço de pão. É o mesmo ato que acontece. Deu para entender? É isso. Muito bem. Então, o infinito para nós existe apenas como potência e não como ato, concretamente. O que quer dizer isso, hein? Espiritualmente é muito legal. Nenhum corpo, o universo inteiro, se eu entender o universo inteiro como um corpo, ele não é infinito o suficiente para satisfazer a minha vontade de querer. Tudo dentro do universo, mesmo o universo na sua totalidade, não seria capaz de me satisfazer. O que seria isso? Alguém poderia pensar, quando fala no infinito do céu, alguém poderia pensar no céu como se ele fosse o momento em que você pudesse ter todas as experiências humanas do universo. Então, imagina que você tem infinitos anos à disposição e você pudesse, a partir do que é o universo, inventar coisas novas para fazer infinitamente. Entende? Ah, como seria se eu fosse um marciano? Vou fazer experimentar ser marciano. Vou experimentar nascer na Lua. Vou experimentar... Então você pega as possibilidades que o universo tem e poderia imaginar: minha felicidade no céu vai ser viajar todas as partes do universo. Isso não seria o infinito. E você ia se chatear. Quando chegasse em Plutão, você falou: não aguento mais. Chega. Esse céu seria um inferno. Você entendeu o que acontece? Não é possível entender o céu nem como esgotar a realidade material como um todo. Porque a realidade material como um todo, ela é finita. Ela é absolutamente finita. E como ela é finita, ela não é capaz de satisfazer a sua vontade de querer. Em algum momento, esse céu material seria o inferno. E isso daí é uma observação que nasce do fato de você perceber que nenhuma coisa material, corporal, nenhum corpo é infinito. E como nenhum corpo é infinito, nenhum deles pode satisfazer você plenamente. Mesmo o universo inteiro na sua totalidade. É muito curioso o negócio desse aí. Última pergunta. Questão 7, artigo 4.
pode existir infinitas coisas? Olha aí. A pergunta não é mais se uma coisa pode ser infinita. A pergunta é, pode existir infinitas coisas? Agora sim, aquela pergunta do átomo. Naquela hora eu errei, agora eu acertei. Podem ter infinitos átomos, podem ter infinitas moléculas, podem ter infinitos... Alguma coisa pode existir infinitamente? Tinham duas opiniões sobre isso, mas eu não vou ficar falando de Averroes, não. Vamos diretamente para o Santo Tomás, que é o mais importante, assim, de imediato. Mas tem uma questão do Averroes interessante sobre isso. A questão é, tem duas maneiras de entender coisas infinitas. A primeira delas, todo mundo sabe que é impossível de se conseguir, que é um processo que tem várias etapas e que as etapas são infinitas. Isso aí não é possível fazer. Você imagina só, para você ter um marceneiro que fez essa mesa, ele precisava ter talento, não é isso? Mão, martelo e prego, um montão de coisa. Cola, um montão de coisa precisa, não é isso? Porém, você sabe que o número de coisas necessárias para gerar esta mesa é finito. Você pode listar desde a mãe dele, a comida que a mãe dele deu, você pode listar, mas você sabe que não é possível que para que uma coisa concreta exista, se suponha infinitas coisas. Porque senão você nunca teria essa coisa feita. Isso é claro. Então, não é possível supor infinitas coisas para que exista uma única coisa, senão isso é contraditório. Mas, para Averroes, para Avicena, para esses que eram os filósofos árabes, era possível acreditar na existência de infinitas coisas por acidente. O que seria infinitas coisas por acidente? As coisas que estão vinculadas a um processo não podem ser infinitas. Isso está claro para nós. Mas poderia acontecer para eles que alguma coisa pudesse acidentalmente ser infinita. Então, no caso desse caso aqui, o marceneiro poderia ter infinitos martelos à disposição dele. Segundo a maneira de ver, olha, ele fala, o marceneiro poderia ficar infinitamente construindo mesas e poderia haver no mundo infinitos martelos para ele infinitamente fazer infinitas mesas. Essa era uma ideia do Averroes. Que nada, não tinha nenhum motivo, nenhuma razão filosófica para ele não acreditar que fosse possível no mundo existir infinitos martelos para que um marceneiro trabalhasse infinitamente para gerar infinitas mesas. Porque a existência do martelo é acidental no processo de fazer a mesa. Seria isso que ele queria dizer. É um acidente. São Tomás fala que de maneira nenhuma. Está errado isso aí. Por que está errado isso aí? Porque ele fala que todas as coisas criadas, elas são sempre... aquilo que é múltiplo é criado. A primeira coisa que o Tomás fala, tudo que é múltiplo é criado. Por quê? Porque uno só é Deus, né? A gente já falou sobre isso. Porque uno, plenamente, é só Deus. Então, tudo que é múltiplo é criado. O que é múltiplo é criado. Agora, se o múltiplo é criado, ele foi criado pelo Criador. E se foi feito pelo Criador, ele tem uma finalidade. Ele existe dentro de um projeto, de um plano daquele que criou. A partir do momento que você entende que o mundo tem uma providência, não é possível acreditar que alguma coisa possa existir sem limite, porque ela já está limitada pela razão pela qual foi feita. Enquanto coisa criada, o número das coisas existentes, ela já está dentro de um processo. Tudo que é criado está dentro de um processo, por causa da providência. A diferença de São Tomás para Averroes é que o Averroes ele acredita que alguma coisa pode existir infinitamente, porque ele não entende que as coisas todas estão dentro de um processo. Para ele, algumas coisas pertencem ao processo, como o processo de construir uma mesa, e outras coisas, acidentalmente,
não pertencem a processo nenhum, porque eles não têm consciência de providência. Quando eu falo que existe providência divina, eu estou dizendo que todas as coisas estão destinadas a uma finalidade. Todas as coisas estão dentro de um processo. Por isso são sempre finitas e limitadas. Todas as coisas existentes são finitas e limitadas no número adequado para atingir o fim da providência divina. Todos entendem o que eu estou falando? 2 perguntas. Vai lá. Eu acho que eu posso compreender isso da seguinte forma: nem sempre existiu uma terra, então ele não é infinito. Não é isso. A ideia daqui é sobre o número de coisas. Em algum momento É ele vai existir. Aqui é sobre o número de coisas. A pergunta não é se ele é finito na sua essência. A pergunta é: podem existir infinitos martelos no mundo sem que isso seja uma contradição? Podem existir infinitos átomos no mundo sem que isso seja uma contradição? Então, o Sr. Tomás está dizendo aqui, não pode existir infinitas coisas no mundo, porque as coisas que são criadas, elas têm uma finalidade. Tudo que é criado tem uma finalidade. Quem é que dita a finalidade das coisas? A providência divina. Então, o que é a providência divina? A providência divina é um processo com que as coisas são feitas para atingir o seu fim. Então, a existência de uma coisa, ela já está dentro de um processo. Mas é isso que eu estou dizendo. Não havia necessidade da existência do martelo. Então não havia martelo. Sim, isso prova que o martelo não é eterno. Sim. Mas não prova que ele não pode ser infinito em número. Tem diferença entre ser infinito em número e ser infinito de tamanho. Então, é infinito de tamanho, infinito em número, infinito... Tem vários tipos de infinito. E ele está dizendo assim, olha, infinito de tamanho já sei que não pode ser. Infinito de essência também sei que não pode ser. Mas ele pode ser infinito em número, em multidão de coisas infinitas? Ele fala que não, por causa da criação. Diga aí. Pergunta. A providência, você fala de prova filosoficamente? Prova, claro. A providência é uma consequência da inteligência divina. Na realidade, você prova a providência da quinta via. Nós já falamos sobre isso. A providência divina, ela é evidência... A quinta via é a principal evidência da providência divina. Porque na quinta via, a via da ordem, está dizendo que as coisas do mundo, elas têm uma direção. Elas estão direcionadas para um objeto. Pois então, mas nessa questão, não cabe o que a Bíblia falou, pode ter coisas que estão fora da ordem? Pois então, mas a ordem dentro das coisas já mostra que a inteligência que fez o mundo não é só a inteligência contemplativa que cria essências, mas também é a inteligência prática que dispõe as essências para atingir um fim. Entende a diferença de uma coisa para outra? É porque nós não chegamos nessas questões ainda. Mas só para poder regularizar. São Tomás prova filosoficamente a providência divina. E prova da seguinte maneira. Como é que eu provo que Deus é inteligente? A inteligência, por meio da participação da inteligência do homem. Há inteligência no mundo, isso é patente. A inteligência no mundo não provém da pedra, então vem de algum lugar. Alguém tem que ter de maneira supereminente a inteligência especulativa do mundo, que é Deus ser inteligente, ele sabe das coisas. É sábio, inteligente e conhece. Só que a nossa inteligência tem 2 dimensões. Uma é a inteligência com a qual eu conheço a essência das coisas, que eu olho aqui e falo, isso é uma árvore, não é um cachorro. Que é que a gente chama de inteligência especulativa, com a qual você determina a essência das coisas, que você diz a essência das coisas, e que você também distingue o que existe do que não existe. Isso é inteligência especulativa. Agora estamos na soma teológica. O que nós estamos fazendo? Aprendendo coisas sobre Deus e sobre o mundo. Desconhecendo essências. Alguma instrução moral saiu daqui agora? Nenhuma. Só contei para vocês sobre que Deus é infinito. Isso é inteligência especulativa. Estou conhecendo coisas, aprendendo a essência e descobrindo a verdade do mundo. Agora, tem um outro tipo, uma outra ação da nossa inteligência que é dispor as coisas para atingir um fim.
que é colocar este microfone na frente da boca para o som sair e gravar. Isso é inteligência prática. E esse negócio de colocar o microfone aqui de maneira adequada para cegar o som, gravar e publicar depois esse vídeo, isso aqui é providência humana. Nós providenciamos o microfone, o computador, o celular, tudo isso aqui para que o conjunto chegue à finalidade de publicar o vídeo. Isso aqui é providência. Agora, a pergunta é, as coisas no mundo, Deus criou as essências, deu ser para elas e as deixou aleatoriamente, ou além de criar, dar a essência, ele ainda as dispôs para atingir uma finalidade. A quinta via está dizendo que ele, além de fazer as coisas, ele também dispôs as coisas para que elas pudessem atingir seu fim. Essa disposição para algo chegar ao fim é aquilo que nós chamamos de inteligência prática nos seres humanos, e em Deus nós chamamos de providência. Isso que é a prova filosófica da providência divina. Ele cria, cuida e dá a ordem da evolução. Entende? Isso é a providência divina, prova filosófica da providência. Você consegue perceber muito fácil o universo, né? O universo, mas você se entende errado. Por exemplo, de Averroes, se houvesse um homem, o homem não poderia providenciar infinitamente martelos para ele, porque somente se esses infinitos martelos estivessem associados a uma finalidade infinita. Só que não existe finalidade infinita. A ideia de infinitamente bater o martelo não coaduna com a noção de que cada coisa existe com a finalidade de atingir, com uma razão de fim. Não é que, então, se eu falo que existe alguma espécie que possa existir infinitamente, ter infinitos elementos, eu estou dizendo que aquela espécie não tem, que alguns indivíduos ali não têm uma finalidade. Porque na hora que tiver a finalidade, se tem uma finalidade, ele está vinculado a um processo. E da complexidade também, né? A mesa não é tão complexa como outra coisa. Sim, a mesa não é tão complexa quanto outra coisa. É porque é o seguinte, se eu preciso de infinitos martelos para fazer alguma coisa, é sinal de que essa coisa nunca acabará. E se nunca vai acabar, ela não tem fim. Não existe por uma razão final. E por isso não pertence à providência divina. Consegue entender o que eu estou falando? Suponha que eu tenha uma atividade qualquer humana, que vá durar infinitamente. Se essa atividade qualquer vai durar infinitamente, ela não tem o quê? E se ela não tem fim, ela está dedicada, se ela não tem fim, como que ela pode entrar dentro da providência divina, que é que dá fim para as coisas? Entendeu o problema? Se eu estou falando, vou bater o martelo infinitamente, me dão infinitos martelos para bater o martelo infinitamente. Tá, qual é a finalidade disso? Não pode ter. Porque na hora que eu falei, o fim é tal coisa, você acabou o infinito. Quando chegou no fim, acabou o infinito. Se não chegou nunca no fim, então não tem razão de ser. É uma contradição de termos, compreende? Só que isso por quê? Porque o São Tomás sabe que o mundo que Deus tem é providente, que Deus não criou o mundo e abandonou, mas Averroes não. Então, para ele, pode ter infinitas coisas aleatórias. Tá bom? Essa questão, inclusive, ela tem uma... Deixa para lá que eu não vou arranjar mais confusão hoje, não. Mas ela tem um negócio que é de uma briga contemporânea aí de teólogos de linha boaventuriana e teólogos de linha tomista, né? Só que essa questão aqui é uma resposta. Não vou brigar com ninguém de linha boaventuriana, que são todos santos católicos, já tá bom. Chega sem briga com o pessoal de São Boaventura, ai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. Sempre. Amém.